Você não vence o pecado pelo seu esforço. Você vence o pecado quando você encontra um motivo maior do que ele. E esse motivo é Cristo. Irmão, nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como Jesus é a única forma de você ser verdadeiramente liberto. A paz do Senhor, eu me chamo Irineu. Esse é o nosso terceiro vídeo de ensino sobre o tema de renúncia, no qual, ao longo dessa semana, eu falei para vocês. Se você não viu os vídeos anteriores, te convido a ver os outros vídeos sobre o porquê você deve renunciar e o que você deve renunciar. E hoje eu quero mostrar para você como você vai destravar e vencer todos os obstáculos que você pode colocar para renunciar a algo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Quero ler para vocês uma passagem que é a nossa passagem base de hoje. Tá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e 8. A palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Irmão, nessa passagem aqui, Paulo ele está nos deixando um ensinamento muito forte, muito importante para a nossa vida cristã. E um ensinamento que, inclusive, impede muitas vezes tantos de fazerem renúncias. O fato de nós não entendermos o que Paulo está falando é o que muitas vezes nos faz estarmos presos ao pecado. Porque, irmão, na verdade, a maioria de nós muitas vezes já sabemos o porquê nós devemos renunciar. E o que nós devemos renunciar, que nós devemos renunciar ao pecado, que nós devemos renunciar tudo aquilo que afeta o nosso relacionamento com Deus, que nos afasta com o Senhor. E que nós devemos fazer isso porque, de fato, nós podemos dessa forma ter um melhor relacionamento com Deus, ter mais intimidade e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Mas mesmo sabendo disso, irmão, muitas vezes nós temos dificuldade de abrir mão. Não é verdade? Quantas vezes você não teve dificuldade de abrir mão de certos hábitos, de coisas que você sabia que não agradavam a Deus, mas que eram de alguma forma prazerosas, te deixavam feliz, causavam alguma alegria em você. Isso causava uma trava que não deixava você renunciar. Muitos de nós passamos por isso porque nós deixamos o pecado ser maior do que o motivo da renúncia. Irmão, quando o pecado é maior do que o motivo da renúncia, nós não conseguimos renunciar. Então, a única forma de nós de fato vencermos o pecado é quando nós invertemos o jogo. E nós só invertemos o jogo quando nós entendemos o que Cristo fez por nós. Por isso que Paulo, aqui no contexto dessa passagem, no qual anteriormente ele estava falando que ele era fariseu, que diante da carne ele tinha tudo para ser considerado um homem santo e exemplar, ele considerou tudo isso como lixo. Ele morreu na cruz junto com Cristo, porque agora ele deseja viver para Cristo, mesmo que isso significa perder tudo que ele já tinha, para que dessa forma ele possa alcançar a ressurreição junto com Cristo. Irmão, Jesus pagou um altíssimo preço na cruz, por mim e por você, um preço pela nossa salvação, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna com Ele. Mas, irmão, para que nós possamos de fato caminhar até o fim com Ele, nós precisamos perseverar na fé. E perseverar na fé implica que eu e você façamos renúncias, que eu e você abandonamos o pecado. Por isso nós precisamos entender, irmão, que as coisas desse mundo são passageiras. O prazer que você sente hoje passa amanhã, e muitas vezes a única coisa que sobra é uma sensação de vazio, uma sensação de tristeza, uma angústia. Já percebeu, irmão, que aqueles que vivem no pecado deliberadamente sempre aparentam estar felizes, mas normalmente são os que mais têm problemas, seja problema de saúde, físico, problemas psicológicos, problemas mentais. São pessoas que normalmente nunca estão verdadeiramente completas, verdadeiramente cheias, pessoas que se envolvem em brigas e contendas e que nunca param em lugar nenhum. Irmão, se você não tiver um motivo maior, esse motivo tem que ser Cristo, você não será capaz de renunciar. Então, para isso, você precisa colocar Jesus como centro da sua vida. Aí você vai poder, de fato, vencer o pecado. Quer saber se Jesus é o centro da sua vida? Pensa no pecado seu de estimação de hoje. Você seria capaz de abrir mão dele por Cristo? Se você ainda não é capaz disso, então Jesus ainda não é o centro da sua vida. Mas existe uma forma de nós mudarmos isso. O Espírito Santo é que nos ajuda. Por isso, irmão, ore e peça para o Espírito Santo te capacitar, para o Espírito Santo te ajudar a colocar o Senhor Jesus como o centro da sua vida. Eu tenho certeza que dessa forma você será verdadeiramente livre
Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quer. A verdadeira liberdade é deixar de fazer algumas coisas para alcançar aquilo que verdadeiramente vale a pena em Cristo Jesus. Espero que essa palavra, que esse estudo possa ter te abençoado e que você possa vencer o pecado a partir disso. Se esse estudo te abençoou, irmão, compartilhe ele com mais pessoas. Tem tanta gente lutando contra o pecado e tanta gente que precisa ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar a vida de alguém. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.